Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa. A intenção aqui é que ela seja utilizada no dia 17 de agosto de 2021, na aula que vai das 13 às 14h30. A agenda para essa aula traz a correção do exercício a respeito de potenciação de frações e expressões numéricas, e também aqui será feito uma espécie de retomada geral deste conteúdo para que a gente consiga fechar o capítulo que trata a respeito desse assunto que é tão importante, que são as frações. É um assunto que tem um certo volume de conteúdos e, por conta disso, precisamos nos estender. Nós tivemos que nos estender até aqui, o terceiro bimestre, para fazer a conclusão desse conteúdo. Iniciamos no segundo bimestre e estamos agora no terceiro bimestre, fechando este capítulo, esse conteúdo que é tão vasto, mas também que é tão importante para a vida escolar de vocês e de todo mundo que tem interesse de entender e compreender melhor a matemática, essa matemática que depende de muitas coisas. E as frações é uma dessas tantas coisas. Lembrando que o conteúdo de fração, ele vem aqui para que a gente compreenda a fração, mas ele vai se apresentar no decorrer da vida estudantil de vocês, na educação básica, e aqueles que forem para qualquer tipo de curso técnico ou universidade que cobrar das exatas, alguma coisa mais profunda das exatas, ou mesmo que superficialmente, a matemática sempre vai trazer essa ideia de fração para que a gente faça operações, faça cálculos envolvendo esse mecanismo que a matemática tem para a gente. Então, sem mais delongas, já iremos fazer a correção do nosso exercício que trata a respeito de potenciação de frações e também a respeito de expressões numéricas. O nosso exercício era o exercício da página 153 e também teremos uma outra parte do exercício, mas essa é a primeira parte que traz a nossa primeira questão. A primeira questão pede simplesmente que você calcule o valor das potências aí apresentadas. Então, vou ser bastante sucinto, porque a gente já estudou potenciação e, por conta disso, temos aqui uma base boa para entender os conceitos. Lembrando a vocês que, na aula anterior, quando exploramos esse conteúdo, apresentamos para vocês o seguinte: quando temos uma fração elevada a uma potenciação a um expoente aqui, significa dizer que tanto o nosso numerador, que é a parte de cima, quanto o nosso denominador estão elevados a essa potência, ou seja, eu posso elevar eles de forma separada e eu posso fazer a multiplicação direta também. Então, o que é que nós vamos ter aí? É como se o 3 tivesse elevado ao quadrado e o 5 tivesse elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Pessoal, eu imagino que eu não precise utilizar a lousa para explicar isso aqui para vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida, toma nota aí, nota no cantinho do caderno, e quando a gente voltar para o grupo de WhatsApp, eu vou estar à disposição para tirar alguma dúvida que você tenha a respeito desse assunto, tá bom? Então preste bastante atenção aqui no que eu for falando, que à medida que eu entender que vou precisando utilizar o quadro, a gente vai para o quadro para explorar essas questões, tá bom? Na questão, no item B, nós temos 1/2 elevado à quarta potência. Significa dizer que 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 4 vezes. E aí, eu vou fazer o seguinte: 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, é somente 1, porque 1 vezes 1 repetidas vezes, o resultado sempre vai ser 1. Porém, o 2 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, nós temos aqui o resultado, a fração 1/16avos. Tranquilo? Item C, 8 terços elevado a 1. Pessoal, lá na propriedade da potência, a gente aprendeu que todo número elevado a 1 é igual a este próprio número, ele mesmo. Desta maneira, eu simplesmente irei repetir a minha fração aqui. 8 terços elevado a 1 é igual a 8 terços. Aí eu abro um parênteses para dizer a vocês o seguinte: já que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, eu posso subentender que todo número natural, todo número inteiro,
eu posso, hipoteticamente, imaginar que ele está elevado a 1. Sim, você pode, hipoteticamente, levar em consideração que ele está elevado a 1. E, desta forma, quando você precisar operar potenciações, você tem isso aqui como conceito, ok? No item D, aqui o item D, ó, nós temos 2/3 elevado a 3. Significa dizer que o 2 está elevado a 3, que o 3 está elevado a 3. Ou então, da maneira que eu fiz no item antes do C, no item B, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Quantas vezes, Everton? 3 vezes. O meu expoente aí da potência é 3. Então, vamos fazer lá. 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. O meu numerador é 8. E no caso do denominador, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. O meu denominador é 27. Como é que eu leio essa fração? 8/27 avos, ok? No item E, nós temos aí um número misto. Lembra que eu falei para vocês, sempre que tiver um número misto operando dentro de uma fração, é interessante que eu pegue esse número misto e transforme em uma única fração para poder aí fazer a operação que se pede, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3/1/2. 3/1/2, pessoal, eu tenho 3 inteiros e 1/2. O que é esses 3 inteiros? Cada inteiro é 2/2, 2/2, 2/2. Então, eu tenho 2/2, 2/2, 2/2, para poder eu ter o 3 inteiro, tá bom? E aí eu posso somar 2/2 mais 2/2 mais 2/2 mais 1/2. Soma todo mundo que está em cima e repete o de baixo. Na soma ou subtração de frações com denominadores iguais, eu somo todo mundo que está em cima e o de baixo eu simplesmente repito. Então, desta maneira, eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2 mais 1. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 1 é 7. 7/2. E agora, Everton? É 7/2. Vou aqui para o quadro. 7/2. Isso elevado ao cubo, tá bom? Perdão, pessoal, quadrado. Elevado a 2 ou elevado ao quadrado. No caso, 7 vezes 7, 49. 2 vezes 2, 4. O meu resultado, 49/4, ou 49/4, é o resultado aí da minha operação. Por último, eu tenho aqui 199/500 avos. Alguém deve estar se perguntando, mas vai ser muito difícil fazer isso aqui. Mas olha só, isso aqui está elevado a 0. E a gente aprendeu também, assim como a gente aprendeu a regrinha do expoente 1, tem uma regrinha do expoente 0 que diz: todo número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. Por que o 0 não dá certo? É porque aí eu não vou pegar nada e transformar em alguma coisa. Todo número elevado a 0, exceto o 0, nesse caso aqui não é 0, esse número elevado a 0 é igual a 1. E desta maneira, concluímos a nossa primeira questão. Aí nós vamos para as seguintes. As nossas próximas duas questões tratam de expressões numéricas envolvendo frações e estão previstas aí na página 154, tá bom? Uma regra importante da gente lembrar aqui é que eu preciso respeitar a ordem em que as operações aparecem e a prioridade. Potenciação, primeiro, quando eu tenho uma expressão numérica, eu preciso seguir uma ordem. Primeiro eu resolvo as potenciações, depois multiplicações e divisões e, ao final, somas e subtrações. Com relação à multiplicação e à divisão e à soma e subtração, eu faço de acordo com a ordem que elas aparecem. Como assim, Everton? Não existe uma hierarquia entre multiplicação e divisão. Se ela aparecer na minha expressão, eu vou operar aquela que aparece primeiro, tá bom? Lembrando, a ordem é potenciação, depois multiplicação e divisão, na ordem que aparecer, e ao final, soma e subtração, também na ordem que aparecer. Havendo colchetes, chaves e parênteses. O que é que eu faço? Primeiro parênteses, depois as chaves e ao final, depois os colchetes e ao final as chaves, ok? À medida que aparecem dentro delas, respeitando a ordem que eu falei anteriormente das operações, ok? Mas, Everton, eu tenho uma soma dentro de um parêntese e a divisão está fora. O que é que eu faço primeiro?
Aí eu respeito primeiro o parênteses, tá bom? Vamos para a primeira questão para que a gente consiga fazer essa operação e compreender melhor o que eu estou dizendo. A letra A traz para a gente isso aqui, ó. 5 sextos mais 1 meio vezes 3 quartos. O que eu vou fazer primeiro? Nesse caso, vou operar primeiro a multiplicação, tá bom? Opero a multiplicação, depois é que eu faço a soma. Não posso fazer isso o contrário, senão minha operação vai ficar errada. 5 sextos mais... Aí aqui eu faço a multiplicação. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4 é 8. 3 oitavos. Everton, e agora eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. O que é que eu faço? Encontrar aqui o menor múltiplo comum entre eles. Nesse caso vai ser o 24. E aí eu vou ter 24 mais 24. Lembrando que isso aqui é fração. Como é que eu faço para encontrar o numerador? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 24 dividido para 6. 24 dividido para 6 vai dar 4. 4 vezes 5 é 20. 24 dividido para 8 é 3. 3 vezes 3 é 9. Agora, só separar aqui para não confundir, eu tenho 20 24 avos mais 9 24 avos. Everton, o que é que você fez aqui? Eu criei frações equivalentes a essas de cima, frações essas que têm denominadores iguais, e agora sim eu posso operá-las, ou seja, fazer sua soma. Isso aqui vai dar igual 29 sobre 24. 29 sobre 24. Tem como reduzir? Não, não tem como reduzir. Aliás, até tem, mas vamos deixar assim, tá bom? Próximo, pessoal, correção com relação ao item anterior, item A, tá bom? Não tinha como reduzir porque 29 é primo, tá bom? Próxima operação, aí eu tenho 5 menos 7 quartos vezes 1 meio. Vou fazer a multiplicação primeiro, depois faço essa subtração. Repito, 5 menos 7 vezes 1 é 7, 4 vezes 2 é 8. Esse 5 aqui é como se tivesse um aqui embaixo, preciso encontrar o menor múltiplo comum, sempre que um aparecer vai ser o outro. Então aqui é 8, aqui é 8, operação de menos, subtração. 8 dividido para 1 é 8, 8 vezes 5 é 40. 8 dividido para 8 é 1. 1 vezes 7 é 7. Repete o denominador. 40 menos 7 vai dar 33. Deste modo, já temos aí a nossa fração no seu formato simplificado. E aí é o resultado da letra B. Letra C traz para a gente 2 terços vezes 1 quinto mais 2 1 quarto. Vou já mexer nesse número misto, tá bom? Vou fazer a primeira multiplicação. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 5 é 15. Mais 2 1 quarto. Aí vou escrever aquilo que eu sempre digo no número misto. É a mesma coisa que 4 quartos mais 4 quartos mais 1 quarto. Por que é escrito dessa forma? Porque o 2 inteiro aqui, ó, ele é isso aqui, ó. 4 quartos é 1, 4 quartos é 1, mais 1 é 2. Por isso que ela aparece dessa forma. Mas operando isso aqui, vou repetir esse primeiro aqui. 2 quinzeavos mais, aí você repete o de baixo, ó, 4, e o de cima você soma. 4 mais 4 mais 1 vai dar 9 quartos. Qual vai ser, então, o menor múltiplo comum entre 15 e 4? Vai ser o número 60. Então como é que eu sei que é o 60? 4 vezes 15, 60. Ok? 60 dividido para 15 dá 4. 4 vezes 2 é 8. 60 dividido para 4 dá 15. 15 vezes 9, 135. Somando isso aqui vai dar 143 sobre 60. Essa fração não tem como reduzir, já é a nossa resposta do item C dessa questão.
O próximo item traz para a gente uma divisão, uma soma e uma divisão. Vou repetir aqui a parte da soma, fica 3/5 mais. Lembra que na divisão eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo, então vai ficar 2 vezes 3, que é 6, 9 vezes 2, que é 18. Agora eu tenho 3 quintos mais 6 18avos. Fazendo o esquema da multiplicação que eu disse anteriormente, a gente vai ter aqui 5 vezes 18 dá 90. 90 dividido para 5 dá 18. 18 vezes 3, 54. 90 dividido para 18 é 5. 5 vezes 6, 30. Isso aqui vai dar igual a 84 sobre 90. Simplificando essa fração, a gente vai dividir aqui para 6 e aqui para 6. Isso aqui vai dar 14 sobre 15. É a resposta da nossa letra D. O item E traz para a gente uma multiplicação, uma subtração e divisão. Então, lembrando, na ordem que aparecem, depois é que a gente faz a subtração. 2 vezes 3, 7 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, 7 vezes 5, 35. Menos, aí vamos lá. Primeiro pelo inverso da segunda. 1 vezes 6 é 6. 8 vezes 5 dá 40. MMC entre 40 e 35 que a gente vai ter, vai ser a própria multiplicação entre eles, vai ser 140. 140 é uma subtração. 140 dividido para 35 dá 40. 40 vezes 6, 4 vezes 6 é 24, aumenta o 0, 240. 140 dividido para 40 dá 35. 35 vezes 6, 35 mais 35, 70. 70 mais 35, 105. 105 mais 105, 210. 210. E aí, fazendo essa subtração, vai ficar 30 sobre 1.400. Esse zero corta com esse. 3 sobre 140. É a nossa fração, seu formato já simplificado. O próximo item traz para a gente uma soma, depois uma divisão. Repetindo aqui, 3/4 mais 5 vezes 6, 30. 9 vezes 1 é 9. Agora eu tenho essa soma. Entre 9 e 4 vai ser o 36. Então vai ficar aqui 36. 9 vezes 4 é 36, por isso que o 36 dá certo. 36 dividido para 4 é 9. 9 vezes 3, 27. 36 dividido para 9 dá 4. 4 vezes 30, 120. Aqui vai ser, então, o resultado 147 sobre 36. É possível aqui simplificar dividindo para 3, dividindo para 3. 36 dividido para 3 dá 12. 147 dividido para 3 vai dar 49. 49, 12 avos é a nossa resposta desse item. Pessoal, na questão 2, a gente vai ter aí a aparição de parênteses, chaves e colchetes. Então, vamos seguir aquela hierarquia. Resolve primeiro quem está dentro do parêntese, mas se dentro do parêntese tiver divisão, multiplicação, resolve primeiro a divisão, a multiplicação. Então, continuando aqui a nossa operação, vai ficar 2/3 menos 1/8 dividido para 4/7. Lembra da regra? Multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 7 é 7. 4 vezes 8 vai dar aí 36. Vou repetir tudo que está na frente para não me confundir. 2/7 vezes 4/9. Beto, por que eu não faço essa multiplicação aqui logo, então? Olha só uma divisão aparecendo aqui. Então, eu tenho que fazer essa divisão primeiro.
Só que como eu tenho isso aqui dentro do parênteses, eu tenho que resolver primeiro o parênteses para depois dividir para no final multiplicar. Senão minha operação fica errada, tá bom? Então vamos continuar com parênteses. Entre 3 e 36, o múltiplo é 36. Por quê? Porque 36 é divisível por 3. Então, vai ficar aqui 36 menos 36. 36 dividido para 3 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. 36 para 36 é 1, o 7 se repete. Fecho o parênteses. É importante que eu faça todos os passos para que eu não me confunda. Eu não me confundindo, eu não corro o risco de fazer a operação de forma errada, tá bom? Então, agora, 24 menos 7 vai dar 17. 17 sobre 36. Não preciso mais do parênteses, porque tudo que estava no parênteses acabou. É uma divisão por 2/7 e uma multiplicação por 4/9. Agora sim, eu posso fazer a divisão para depois multiplicar. Divisão, multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. 17 vezes 7, 36 vezes 2. Vai dar, então, 17 vezes 7 vai dar 119. 36 vezes 2 vai dar 72. Isso tudo vezes 4/9. Vou trazer essa operação para cá, para que a gente consiga visualizar. 119 vezes 4 dá 476. 476. 72 vezes 9 vai dar 648. Quando vocês simplificarem aí, vocês vão perceber que vai dar 25, 27 avos. É o formato reduzido dessa fração. No item B, nós temos isso aí. Aí, olhando aqui, a gente tem parênteses, chave e colchete. Então, a gente precisa fazer tudo isso aqui para poder fazer essa divisão, tá bom? Então, vai ficar aqui 27 sobre 100 esperando. Vai ficar divisível por 11 quartos, que também vai ficar esperando. 3 meios, que também vai ficar esperando. Esperando o quê? 1 meio mais 1 quarto. 1 meio mais 1 quarto. Aqui, na minha MMC é 4. 4 dividido para 2. Na minha MMC é 4, então eu já vou deixar aqui. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Guarda aí. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. 2 mais 1, 3. Já fiz assim direto para que a gente ganhe um tempinho, tá bom? Mas qualquer dúvida é só olhar com calma e fazendo de acordo com o que eu falei aí no caderno de vocês. Repetindo, 27 sobre 100, fica esperando. 11 quartos. Vai ficar esperando, mas já vou fazer isso aqui, ó. Entre 2 e 4 já disse que é 4. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. Guarda o 6 aí. 6. Aqui, 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3 é 3. Lembra que era 6? 6 mais 3, 9. Opa, que coisa legal. Aqui está todo mundo sobre 4. Vai ficar 27 sobre 100. Isso aqui é o quê? Uma divisão. Dividido para quem? 11 menos 9 vai dar aí, então, 4. Aliás, 2, pessoal. Que história é essa de 4? 2. Agora, multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. 27 vezes 4 dá 108. 100 vezes 2, 200. É passível de simplificação. Aqui eu divido para 4. Aqui eu divido para 4. Dá igual. Embaixo é 50. 108 dividido para 4 dá 27. 27 50avos é o gabarito da letra B de bola. A letra C, nós temos essa belezinha aí, ó. Então vamos fazer 1 menos 1 meio. Pessoal, essa daqui é extremamente simples. Eu tenho 1, tirar metade, só fica metade. Então é 1 meio, tá bom? 1 meio ao quadrado dividido. Vou fazer tudo que der para fazer, tá bom?
1 menos 3 quartos. Vamos fazer isso aqui separado para ver como é que dá. 1 menos 3 quartos. É como se aqui tivesse 1. Aqui vai ser 4 de baixo. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido para 4, aí aqui menos 3. Vai ficar 1 quarto, tá bom? O resultado disso aqui. 1 quarto. E ainda está elevado ao quadrado. Perdão, ao quadrado. O quadrado é 2. Vezes 8, mais 1 meio elevado ao quadrado. Já dá para fazer. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. 1 quarto. Fiz aqueles que estavam entre parênteses ou nas potências, tá bom? Vou apagar isso aqui. Continuando. 1 meio ao quadrado já fiz, que é 1 quarto. Dividido para 1 quarto ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4 é 16. Vai dar, então, 16 vezes 8 mais 1 quarto. Lembrando que aqui eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer essa soma. É como se aqui tivesse 1. Vai ficar 1 quarto dividido para 1 vezes 8 é 8, 16 vezes 1 é 16. Então vai ficar 8 sobre 16 mais 1 quarto. Uma dica aqui, ó, dá para reduzir isso aqui para ficar com um expoente 4 embaixo. Divide aqui por 4, 4 dividido para 4 é 4, 8 dividido para 4 vai ser 2. Então aqui vai ficar 1 quarto dividido para... Reduzindo isso aqui, viu? 2, 8 dividido para 4 é 2, 16 dividido para 4 é 4. Mais 1 quarto. Só para simplificar a nossa vida, tá bom? Vai ser então 1 quarto dividido para 2 mais 1 é 3, 3 quartos. Agora, como é que eu faço a divisão? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. 1 vezes 4, 3 vezes 4. É passível de simplificar? Sim, dá para dividir em cima e embaixo por 4. Vai dar então 1 terço. É o resultado do item C. No caso aí, o nosso último item do exercício. Feita a correção do nosso exercício, como foi colocado anteriormente, a gente vai fazer uma espécie de retomada geral desse conteúdo para poder fazer um exercício que vai funcionar como um trabalho que fecha esse capítulo que trata a respeito de frações, tá bom? Então, no livro de vocês têm um conteúdo de frações colocado a partir da página 128. E aí a gente vai passar rapidinho aqui por todos os conteúdos que vimos que tratam a respeito de fração. Obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida durante essa fala rápida, é só guardar aí, no momento que a gente retornar para o grupo, vocês colocam e a gente tenta esclarecer, tá bom? Na ideia de frações, nós temos essa ideia de número fracionário que nós analisamos, a ideia de numerador e denominador. Inclusive, aqui na retomada do capítulo, a gente conversou novamente sobre esses conteúdos que tratavam a respeito de fração. Nós temos aqui essa representação que traz para a gente a ideia, como foi o primeiro momento que a gente construiu essa ideia do que é uma fração, de como é que eu represento ela, com o exemplo dessa folhinha que o menino dividiu, e essas partes pintadas representam uma parte do todo. Também utilizamos de desenhos ilustrativos e o conceito de fração, aquele que é o conceito básico para que a gente compreenda o que são e para que servem as frações, que diz que dois números naturais A e B com B diferente de zero, importante lembrar, denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Não tem como eu dividir uma coisa para nada. Não tem. Toda fração é divisão e não tem como eu dividir para nada. Eu tenho que dividir para alguma coisa, para alguém. E deste modo, a gente tem aí então o numerador e denominador representados dessa forma. A parte de cima, o Azinho aí é numerador, a parte de baixo é denominador. Lembrando que denominador não pode ser zero, tá bom? Passamos aí por alguns exercícios iniciais. Observamos a leitura de fração, que aí lembrando a vocês que a gente tem frações com denominadores de 2 a 9. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, 7 sétimo, 8 oitavo e 9 nono.
e aí se lê a partir dos denominadores escritos dessa forma. Só entre 2 e 9, tá bom? Para os casos de potência de base 10, a gente tem um nome específico, e aí nesse caso a gente tem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e por aí vai. E para todos os restantes, que nem são potências de base 10, nem estão entre 2 e 9, a gente adota a ideia lá do nome avos. E aí por isso que vocês vão ver repetidas vezes esse nome aparecendo nos cálculos das nossas frações e tudo mais. Dando continuidade, observamos uma coisa que ainda, eu espero que já tenha sanado mais, mas ainda até pouco tempo ainda era dúvida de algumas pessoas, que trata a respeito de número misto. Número misto é quando eu tenho um número que é representado com um número inteiro e com uma fração. O inteiro é uma soma de frações, como eu já coloquei algumas vezes para vocês, e essa soma de fração, colocada a uma fração, a gente chama de número misto. E aí tem algumas ideias de como representar essas operações com números mistos. Fizemos um exercício também que tratava a respeito disso. Observamos a ideia de frações equivalentes. Fração equivalente que representa a mesma parte de um inteiro são chamadas... As frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. Ou seja, é só uma maneira diferente de eu escrever a mesma quantidade, só que representando com frações diferentes. Importante, as frações equivalentes, e aí agora como a gente já viu tudo, eu posso repetir isso também, dizer a vocês que a ideia de frações equivalentes é muito interessante quando eu estou operando frações, quando eu faço soma e subtração de frações, porque eu preciso encontrar frações que sejam equivalentes, mas que tenham um denominador comum para eu somar ou subtrair essas frações, tá bom? E utilizamos inúmeras vezes aqui nas nossas operações. Algumas propriedades das frações equivalentes... a ideia de simplificação de fração, para quando eu tiver uma fração muito grande, eu conseguir simplificar ela para o seu formato irredutível, e a simplificação de frações é muito útil para eu representar uma fração que é muito grande no seu formato reduzido e conseguir assim construir um entendimento mais claro a respeito dessas frações. Aqui, ó, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com o numerador e o denominador menores que o da primeira fração. E aí, dentro dessa ideia de simplificação de fração, eu chego naquela que a gente chamou de fração irredutível, que é aquela que não tem mais como simplificar, já está no seu formato mais simples possível. Aí está aqui, ó, fração irredutível. Fizemos alguns exercícios a respeito. Conversamos, e aí a gente já entra agora no nosso bimestre, e aí já foi depois do retorno que a gente conversou a respeito de comparação de frações, como é que eu faço para eu comparar uma fração, entender se uma fração é maior ou é menor que outra, e como é que funciona isso, quando é que uma fração é menor ou é maior. Quando elas têm o denominador comum, é mais fácil de eu entender, mas quando esse denominador ele é diferente, aí eu preciso fazer os processos lá de frações equivalentes para tentar compreender elas a partir de um denominador comum. Com um denominador comum, eu compreendo se uma fração ela é maior ou menor que a outra, igual ou diferente, tá bom? Utilizamos bastante o sinal de maior que, menor que ou igual para comparar essas frações, dizer que uma é maior ou é menor. Observamos também a respeito de fração de quantidades, que é quando eu tenho uma quantidade x e eu vou observar ela a partir de um número fracionário, a partir de uma fração desta quantidade. E aí utilizamos vários exemplos para observar esse conteúdo. O nosso exercício ele trouxe também bastante situações práticas para poder a gente entender frações equivalentes. Aí mais recentemente a gente estudou a respeito de adição e subtração de frações. Lembrando, nos casos em que os denominadores são comuns, é o caso mais fácil de fazer. E aí a gente opera essas subtrações ou somas, adições, simplesmente repetindo o denominador e operando só a parte do numerador. Quando esses denominadores são diferentes, aí eu não tenho o que fazer, eu preciso encontrar frações que sejam equivalentes a essas que estão aí, mas que tenham denominadores iguais, porque a partir do denominador igual é que eu posso operar alguma fração relativo à soma e subtração, tá bom? Já no caso das multiplicações, eu não preciso que os meus denominadores sejam iguais, eu simplesmente multiplico denominador por denominador, numerador por numerador, e acabou a conversa.
Só um detalhe importante, lembrar sempre que no caso do número misto, eu preciso sair do número misto e escrever aquilo com formato de fração para poder fazer essa operação, seja ela de soma, subtração, multiplicação ou divisão, tá bom? Observamos também essa ideia da multiplicação, o inverso de uma fração, o que é o inverso de uma fração? E aí, quando estudamos divisão de fração, precisamos sim utilizar desse inverso, porque no caso da divisão, eu vou fazer uma divisão de fração realizando uma multiplicação, não da maneira que está, mas mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda fração. E aí, ao final, e aí já o conteúdo que trabalhamos agora na correção desse exercício tratava a respeito de potenciação de fração e também de expressões numéricas, que foi o conteúdo que a gente viu, tá bom? Eu sei que foi bem rápido, bem reduzido, só conversei mesmo, só mostrei para vocês aqui quais foram os conteúdos que nós trabalhamos, mas obviamente se você tiver alguma dúvida é só voltar agora no grupo de WhatsApp que nós iremos fazer um trabalho para fechar uma atividade, um exercício para fechar esse capítulo, tá bom? Então, estou aguardando vocês agora no nosso grupo de WhatsApp.